Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês, que depende do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo, vai ser bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós estamos aí começando um novo bloco de aula, que é sobre as unidades de terapia intensiva da UTI, certo? De terapia intensiva UTI. Esse bloco aí vai englobar 4 aulas, então nós teremos 4 encontros assim gravados, 4 encontros que nós conversaremos aí um pouco sobre a UTI, 4 encontros que nós falaremos um pouco sobre a UTI e 2 encontros que serão ao vivo, que serão aí lives que eu farei com vocês para nós discutirmos questões e nós discutirmos atividades aí. Então, aí essas aulas ainda, essas lives eu vou dizer para vocês os dias que vai ocorrer. E no dia que for a aula para vocês, então cada dia que vocês tiverem, eu mando um caso clínico para vocês, porque aí na live a gente discute esses casos clínicos. Então aí cada aula vai ter um caso clínico aí depois no dia que ela for apresentada para vocês. E aí posteriormente nós discutiremos esses casos clínicos, que é para vocês conseguirem entender um pouco aí de como funciona uma UTI. Tá ok? Então hoje eu falarei para vocês da unidade de terapia intensiva, hoje eu vou dar uma introdução no que é, o que nós esperamos encontrar, o que nós vamos ver nessa unidade, quais são os principais atividades nela que nós vamos fazer, como é formada a equipe, o que eu espero de um técnico, de um enfermeiro numa unidade de terapia intensiva. E aí a gente também vai falar sobre o principal acontecimento de uma UTI, que é a infecção hospitalar, certo? Então nós falaremos sobre as infecções hospitalares também, sobre nossa querida KPC. Hoje vocês vão descobrir o que é uma KPC. Então aí, para nós começarmos, eu vou começar primeiro a falar sobre a UTI. É uma área hospitalar destinada a paciente em estado crítico. Não significa que eles estão graves, que eles estão morrendo, que eles vão ali chegar para vocês em parada, entubado. A grande maioria sim, mas nem todos. Essa UTI, que significa que o paciente está em estado crítico, ele pode aí ter sofrido um TCE e não ter feito a cirurgia, né, do TCE, uma drenagem, alguma coisa assim. Aí com isso esse paciente aí precisa ser observado, precisa observar o estado desse meu paciente. E vocês sabem que a evolução de um TCE de um dia para o outro, de uma hora para outra, a escala de coma de Glasgow rebaixa. E esse paciente aí precisa ser entubado, precisa ter cuidados mais intensivos. Numa enfermaria clínica, numa enfermaria cirúrgica, eu não consigo ter esses cuidados mais intensivos, porque eu tenho um grande número de pacientes e aí eu não tenho acesso e visão do meu paciente 24 horas por dia, porque às vezes encosta a porta do quarto, às vezes aí tem são 2, 3, 4 pacientes por leito, né, por quarto, então são 4, 5 leitos, né, dos pacientes, então eu não consigo aí ter uma visão total do meu paciente. Eu tenho que ter aí cuidados altamente complexos e controles estritos. O que são esses cuidados altamente complexos? Então, se eu tiver uma derivação ventricular externa, que é para retirada de líquido aí do líquor da calota da caixa craniana, é um cuidado complexo, porque eu tenho que nivelar meu paciente, eu tenho que drenar a minha bolsa. Se eu tiver uma pressão arterial invasiva, uma PAI, eu tenho aí também que ter todos os cuidados. Se eu tiver uma pressão abdominal invasiva, que é através de sonda, eu também tenho que ter meus cuidados. São cuidados complexos que eu não consigo aí ter numa enfermaria. E controles estritos, eu tenho que saber quais são os controles e controlar eles sempre de forma rígida. Vou dar um exemplo aí, na UTI que eu trabalho, nosso controle aí é feito de 3 em 3 horas, os controles dos sinais vitais. Então nós vemos todos os sinais vitais de 3 em 3 horas. E os monitores ficam 24 horas conectados, ligados ao paciente. Então se eu tiver uma alteração aí nesse monitor, ele vai me apitar, vai me informar e eu consigo ter uma intervenção imediata. Diferente aí de uma enfermaria, que eu levo o termômetro, que eu levo o oxímetro para mim saber como o meu paciente está. Nós temos uma portaria que rege o nosso controle aí. Nós temos essa portaria que foi feita pelo Ministério da Saúde, é a portaria N466, que diz que a UTI
ela tem aí por objetivo de prestar atendimento a pacientes graves e de risco. Como assim? Paciente grave, sim, aquele paciente que vai chegar para você entubado, que vai chegar com TCE grave, que vai vir devido aí a uma cirurgia de grande porte. E o paciente de risco, que é aquele paciente aí que sofreu um TCE leve, que sofreu um infarto, mas não fez cateterismo ainda. Aqueles pacientes que tem que colocar o marca-passo está externo, mas ele não colocou o interno ainda. Então são pacientes de risco, que de uma hora para outra pode piorar e necessitar de uma intubação. E por que isso? Porque necessita de assistência médica e de enfermagem ininterrupta. Significa o quê? 24 horas por dia, de segunda a segunda. Então tem o médico e o enfermeiro 24 horas por dia, de segunda a segunda. Não importa se é sábado, não importa se é domingo, não importa se é feriado, não importa se é dia das mães, dia dos pais, não importa o que seja. Minha equipe vai ser sempre formada por médicos e enfermeiros e equipe de enfermagem 24 horas no dia. O que eu preciso nela? Eu preciso ter os equipamentos necessários, que depois vocês vão ver quais são, o que são, para que eu utilizo. Recursos humanos especializados, ou, por exemplo, os enfermeiros eles têm especialização, pós-graduação, especialização, né, em emergência, em UTI. Os médicos também, os médicos são chamados de médicos intensivistas. Então eles estão prontos e preparados, fizeram sua especialização, fizeram sua residência em UTI, em intensivista. Então eles também são especializados. Qual que é a definição? É o local que reúne um conjunto de elementos, então são esses elementos aí, os equipamentos, a equipe, os equipamentos, recursos humanos. Então esses elementos destinados a esse propósito, que é o propósito, qual que é o propósito? Atendimento de pacientes graves e de risco. Então, o conjunto são a equipe e os recursos humanos, e o propósito é prestar atendimento a pacientes graves e de risco. Então, eu tenho todo esse conjunto aí. É obrigatório em serviços secundários ou terciários, então qualquer tipo de serviço secundário que não seja o BS, mas os serviços secundários, como hospital dia, como uma UPA, ou terciários, aí obrigatoriamente hospitais, com capacidades superiores a 100 leitos. Então, se minha UPA aí for uma UPA grande, tiver capacidade acima de 100 leitos, ou meu hospital for um hospital grande, tiver acima de 100 leitos de internação, eu tenho aí que ter uma UTI, certo? Aqui é para vocês terem uma ideia. Então aqui vocês vão já começar a se familiarizar. Então aqui tem os equipamentos, certo? Uma mesinha, o ar-condicionado, também vocês vão descobrir para que serve. O leito, o painel de gás, o monitor, o respirador. Então daqui a pouco eu falo sobre cada um de tudo que está aqui. Isso aqui é só o básico, bem básico mesmo. Qual que é a estrutura física? É a mesma portaria anterior que rege ela. É a portaria N466. Essa portaria aí, ela é do Ministério da Saúde, como eu disse para vocês. Então, a estrutura física de uma UTI, ela tem que ocupar uma área aí própria e de fácil acesso às unidades. Então, ela tem que ser a área dela mesmo. Eu tenho que ter uma ala de UTI própria, específica para o tratamento aí dos meus pacientes, certo? E ela, como ela é formada? Ela é formada aí por uma área coletiva de tratamento. Então eu tenho uma área própria, uma área coletiva, que é o que a gente chama de saguão. É aquele saguão aí, que é um saguão bem grande, um local bem grande. E aí essa área coletiva de tratamento. Eu tenho que ter um quarto de isolamento. Se meu paciente aí chega com uma tuberculose, se meu paciente aí chega agora com Covid, né? Se meu paciente aí chega com qualquer outro tipo de doença infecto-contagiosa, como por exemplo uma catapora, um sarampo, uma rubéola, uma cachumba, que são doenças contagiosas, eu tenho que isolar esse meu paciente, ele não pode ficar no salão, porque eu levo risco aí a outros pacientes. Então, se eu tenho esses meus pacientes aí nessas áreas, eu tenho aí que ter um quarto de isolamento. Tenho que ter o posto de enfermagem, que é o local aí onde a equipe de enfermagem vai preparar medicamento, vai fazer suas anotações, vai aí fazer suas prescrições. Então, minha equipe de enfermagem realiza aí todos os cuidados antes de chegar no paciente. Tenho que ter aí minha área de prescrição médica.
Normalmente são 2 computadores, eu tenho um computador para a equipe de enfermagem fazer suas anotações, fazer seus escritos, e o outro computador é onde o médico vai prescrever aí. Sala de utilidades, então, são salas aí onde eu posso, às vezes tem locais que tem essa sala que leva para fazer um raio-x, leva para fazer alguma outra coisa. Na pediatria são locais aí numa UTI pediátrica, também é uma UTI, serve para funcionar um paciente que está muito agitado, eu consigo ter um controle melhor nessa sala. Tem que ter a copa, que é o local onde nós vamos se alimentar, nós que estamos lá vamos se alimentar, vamos tomar um café, vamos fazer nosso café, nosso horário de café, vamos conseguir aí nos alimentar. Tem que ter a rouparia, que é o lugar onde que vai guardar o privativo. Então, por exemplo, nós usamos uma roupa que chama privativo, tem os lençóis da cama, tem a toalha do paciente, né, que o hospital fornece, tem aí todas as roupas disponibilizadas pelo hospital. Tem uma sala de equipamentos, onde vou guardar bombas, monitores, respiradores, oxímetros, todo esse material. Nós vamos ter banheiros, porque eu tenho que ter um banheiro no mínimo, né, um banheiro para a equipe, que é onde minha equipe vai chegar. Minha equipe chega ali naquele local, ela se troca, ela faz a troca aí da roupa, da vestimenta, de fora coloca o privativo e adentra aí a UTI. Então tem que ter esses banheiros. Tem que ter um banheiro no isolamento, porque se meu paciente deambular devido a uma pneumonia, uma tuberculose, mas ele não está tão grave, ele precisa deambular, eu tenho que ter esse banheiro aí para o meu paciente. Tem que ter um banheiro no salão, porque se tiver algum paciente que deambula e quiser utilizar o banheiro também, que ele só tem observação e pode deambular, ou pode ir para o banheiro em cadeira de roda, eu também tenho que ter. E tenho que ter a sala de estar para a equipe, que é tanto conforto médico, e agora pela nova lei, nós temos que ter um conforto também para a enfermagem. Às vezes pode ser lá dentro da própria UTI, ou pode ser aí fora da UTI, em locais apropriados. Certo? Tem que ter posto de enfermagem. Lembra que eu falei para vocês? Está aqui, ó, posto de enfermagem. O meu posto de enfermagem tem que ser como? Tem que ser um posto de enfermagem para cada 10 leitos. Então, a cada 10 leitos, então consigo ter um posto redondo, certo? Ele tem que ser redondo. E a cada 10 leitos, eu tenho que ter um posto de enfermagem. Por quê? Porque nesses 10 leitos eu tenho um ângulo de 360 graus. Então, ele é aberto, ele é redondo. Então, tem um ângulo de 360 graus. E nesse meu ângulo de 360 graus, eu consigo observar todos os meus 10 leitos. Se meu UTI tiver 15 leitos, eu tenho que ter 2 postos de enfermagem. Se meu UTI tiver 30 leitos, eu tenho que ter 3 postos de enfermagem. E assim sucessivamente, certo? Área por leito. Então, quanto tem que ter de espaço meu leito? Tem que ter 5 metros quadrados. Então, normalmente aí, eu tenho que ter 5 metros quadrados. Ou separados por cortina, ou separado por box, né? Cada box aí. Mas eu tenho que ter 5 metros quadrados ao redor do meu leito. Ele tem que ser sem ruídos, né? Minha UTI tem que ser sem ruídos, porque os pacientes aí já tem muitos ruídos na UTI. Tem os ruídos da bomba, dos monitores, dos equipamentos. Imagine ter mais ruído externo, mais ruídos do próprio hospital. E de fácil acesso do pronto-socorro. Por que tem que ser fácil pronto-socorro ir para uma UTI? Porque o pronto-socorro é a porta de entrada de pacientes mais graves, de pacientes que necessitam uma UTI. Então, esse paciente aí que necessita uma UTI tem que chegar rápido do pronto-socorro para a UTI. Quantos leitos de UTI eu tenho que ter no hospital? A conta é muito simples. Eu tenho que ter de 2 a 4% de leitos de UTI no número total de leitos do hospital. Como assim, professor? Eu tenho que ter 2 a 4% de leitos. Então, vamos pegar aí aquele hospital que tem 100 leitos, certo? Que diz que eu tenho que ter uma UTI para ser um hospital acima de 100 leitos. Então, vou pegar o mínimo de leitos. Então, eu tenho que ter 100 leitos. Então, meu hospital tem 100 leitos. Então, quantos leitos eu tenho que ter de UTI? 50% dos leitos seria 50 leitos. 25%, 25 leitos. 12%, 12,5%, 12%, 12 leitos, certo? 6%, 6 leitos. 4%, então vou pegar o mínimo aqui, é o máximo, que são 4%. Se eu tenho 4%, eu vou ter que ter 4 leitos. Então, num hospital de 100 leitos, eu tenho que ter 4 leitos de UTI. Então, meu hospital de 100 leitos tem que ter 4 leitos de UTI, que significa 4%. Pode ter 2 a 4%, então de 2 a 4 leitos. Cada 100 leitos eu tenho que ter de 2 a 4 leitos de UTI.
Se eu tiver 200, 4 a 8, certo? Continuo mantendo 2 a 4%. 300 e assim sucessivamente. De 6 a 12 e assim sucessivamente. Certo? Então, num leito de 100 hospitais, o mínimo de leito que eu tenho que ter é 2 de UTI. Entenderam? Tranquilo? Bora pra frente, então. Aqui, para vocês verem, é o posto de enfermagem, certo? Ele é redondo, sim. Ele é redondo. E aqui, para vocês verem, vocês podem ver que ele consegue ter uma visão aí de 360 graus. Uma visão de um todo aí. Eles conseguem observar os leitos. Aqui, se eu contar, tem 1, 2, 3, 4. São 5 leitos aqui. Então, aqui atrás, obviamente, nessa região, são mais 5. Aqui são as áreas do banheiro. Então, tenho 5 leitos aqui, 5 leitos aqui, 10. O computador da enfermagem, o computador do médico, certo? O computador da enfermagem, computador do médico. E aqui tem outros computadores para a equipe de enfermagem, mas o principal é o computador do médico, o computador da enfermagem. Então, aqui é a minha área aí de uma UTI hospitalar. Materiais e equipamentos. O que eu tenho que ter numa UTI? Faltou um M aqui, mas está tranquilo. Materiais e equipamentos. Eu tenho que ter um monitor cardíaco, então eu tenho que monitorizar a parte cardíaca desse meu paciente. Eu tenho que saber colocar os eletrodos e monitorizar a parte cardíaca. Eu tenho que ter um oxímetro de pulso, então eu tenho que saber quanto está a saturação desse meu paciente. É o único jeito de eu saber como esse paciente se vai ser entubado ou não. Eu tenho que ter ventiladores artificiais, então eu tenho que ver os ventiladores, os respiradores que a gente fala, né? Tenho que ter um desfibrilador, que é aquele mesmo que você vê em filme, que o pessoal raspa a pá e fala afasta, e faz pof, e o paciente sobe. Então eu tenho que ter esses desfibriladores. Tenho que ter os carros de emergência, que é os carrinhos de parada, então que tem toda a medicação, todo suporte de medicação para o nosso paciente, como ambu, como droga vasoativa, os tubos, então tem que ter nesse carrinho de emergência. Tenho que ter a régua de O2 e ar comprimido. Eu tenho que ter essa régua que eu já mostrei ali para vocês, mas vou mostrar de novo. Nós temos que ter os aspiradores, né, que são os tubos, os frascos que aspiram a secreção do paciente. Materiais de pequena cirurgia, que são os materiais utilizados aí como pinças, tesoura, bisturi. São os materiais que se eu precisar fazer uma pequena cirurgia, uma cirurgia rápida, por exemplo, uma inserção de um catéter central, uma drenagem de tórax aí, eu consigo realizar na UTI. Bomba de infusão, então eu tenho que ter essas bombas aí, que é muito melhor do que eu ficar fazendo no gota a gota. É mais fidedigno, é mais visível, então essas bombas de infusão é bem melhor para nós. Certo? E aqui para vocês verem, mais ou menos aí, uma UTI. Então eu tenho aqui os monitores, então esses aqui são os nossos monitores. É o oxímetro, o monitor cardíaco. Esse aqui é o nosso ventilador. Então aqui vem todo o tubo, aqui vem o copo aquecido do ventilador. Aqui vem os tubos, tem uma saída, tem uma entrada. Aqui a régua de ar que eu falei para vocês, tem dos dois lados. De um lado, as minhas réguas de ar na UTI sempre vão ter que ter dois lados. Por quê? De um lado, desse lado aqui, vai ficar ligado o ar e o oxigênio do respirador. E deste outro lado aqui, essa régua vai ficar ligado o quê? O aspirador, certo? Que é esse aqui. E o oxigênio, por exemplo, se eu precisar um ambu, já está aqui. Se eu precisar fazer uma nebulização no meu paciente, já está aqui. Eu utilizo principalmente essa régua para o meu ambu. Aqui são as bombas de infusão. Então são as bombas que... Eita, que caiu. Deu uma batidinha aí, vida que segue. Então são as bombas aí que pra gente é melhor do que ficar contando no gota a gota. Então eu tenho essas bombas aí, minhas bombas de infusão. Que pra mim é melhor do que ficar contando no gota a gota. Então eu tenho as minhas bombas de infusão. E aqui tem um leito. Pode ser esse tipo de leito, que é o manual. Então eu levanto na mão, nas duas manivelas aqui. Ou pode ser o leito eletrônico, que aí tem um computador que abaixa e levanta o leito. Certo? Então basicamente é isso. Tem que ter uma mesinha para colocar as coisas aqui em cima. Então basicamente é isso. Básico. Lembrei, uma coisa que não pode faltar, o relógio. Porque eu estou numa UTI e tenho um lugar infectado, tem bastante bactérias. Vocês vão ver daqui a pouco aí as bactérias que eu tenho numa UTI. Se eu não tiver um relógio, eu vou ter que utilizar o meu relógio. Então
Também tem isso. Então é sempre importante ter um relógio por leito aí nas UTIs. Certo? Quais são os recursos humanos? Meus recursos humanos ele é formado por uma equipe multiprofissional. E essa equipe é formada pelo enfermeiro supervisor. Então tem um enfermeiro que supervisiona tudo. Tem um enfermeiro que supervisiona a minha equipe. Tem um médico diarista, que é o meu médico que vai lá me dar o meu plantão. Normalmente ele é emergencista, certo? Ele trabalha de emergência, então ele trabalhou em PS, ou ele é médico especializado em UTI também, então é meu médico emergencista. Tem o meu enfermeiro assistencial, que é meu enfermeiro que vai estar lá dentro. UTIs muito grande, por que eu tenho que ter um enfermeiro supervisor? Porque UTIs muito grande, que tenha 5 postos de enfermagem, que isso daí daria mais ou menos 50 leitos, significa o quê? Que se eu tenho aí mais ou menos 50 leitos, 5 enfermeiros, eu tenho que ter 5 enfermeiros, eu tenho que ter alguém responsável aí por organizar o meu local. Eu tenho que ter alguém aí responsável por organizar como funciona aí o meu método de serviço. Técnicos de enfermagem, então tem que ter, daqui a pouco vocês vão ver como é o número aí de técnicos de enfermagem. Fisioterapeuta, na UTI é importantíssimo o fisioterapeuta, uma UTI não funciona sem o fisioterapeuta. Na UTI, agora que vocês estão vendo aí sobre o coronavírus, certo? Que é um local que está utilizando muito a UTI, que tem uma UTI específica que se chama UTI Covid. Os fisioterapeutas estão sendo muito importantes aí, porque são eles que auxiliam na intubação e na pronação do paciente. O método prono é colocar o paciente de barriga para baixo. Então tem toda uma técnica que o fisioterapeuta tem que saber realizar. Se ele não souber realizar, ele prejudica o paciente em vez de auxiliar. Então por isso que é importante nós termos o fisioterapeuta na UTI. Também tem que ter uma secretária, certo? Que é quem vai auxiliar aí na guardagem das coisas nas pastas, quem vai auxiliar aí organizar as pastas, então quem vai fazer toda a organização desse meu paciente aí, dessas pastas. A equipe de enfermagem. O sucesso ou fracasso de uma UTI depende da qualidade e motivação do seu corpo de enfermagem. Por que eu coloquei essa frase? Porque se o enfermeiro, a equipe de enfermagem, tanto os técnicos como o enfermeiro, tiver uma boa motivação, uma boa qualidade na UTI, vai ser um sucesso. Se o enfermeiro não tiver motivação, ele não vai motivar a sua equipe. Sem motivar a sua equipe, vai ser um fracasso. Então, isso daí depende muito da equipe. A equipe ela tem que ser especializada e com treinamento específico. E esse treinamento tem que ser contínuo. A equipe, você tem que especializar essa sua equipe nesses atendimentos. E ela tem que ser contínua. Então, sempre ocorrer diversas vezes, durante muitas vezes ao dia. Como eu sei quantos técnicos, como forma a minha equipe de enfermagem aí numa UTI? A relação numérica de profissionais de enfermagem por pacientes de UTI, tanto adultos e infantis, mínima, preconizada pelo Ministério da Saúde, certo? Então o Ministério da Saúde falou, para uma UTI funcionar, para uma UTI ocorrer, ela tem que funcionar dessa maneira mínima, que é um enfermeiro assistencial, então é um enfermeiro para cada 10 leitos. Então, um enfermeiro ele vai ser responsabilizado por 10 leitos. Lembra que eu falei para vocês do posto de enfermagem? O posto de enfermagem aí ele tem que ser cada posto de enfermagem para cada 10 leitos. Por que isso? Porque o enfermeiro ele é responsável aí por 10 pacientes. E quantos técnicos eu tenho que ter? Eu tenho que ter um técnico de enfermagem para cada 2 leitos. Então, se eu tenho 10, então vamos fazer um exercício rápido. Então, no hospital de que vocês trabalham aí, vocês chegaram no hospital numa UTI. Eu gosto de fazer isso, tá, gente? Então, vocês vão ver. Vocês chegaram, vocês acabaram de entrar. E aí, o enfermeiro fala para vocês, você vai assumir 4 pacientes entubados. Aí você vai falar, não vou assumir. Não posso. O Ministério da Saúde não me autoriza a assumir 4 pacientes, nem o Corém. Certo? Corém não me autoriza a assumir 4 pacientes do UTI. Baseado em que vocês vão dizer isso? Eu vou dar 1 minuto para vocês, tá aí na tela. Então vocês têm... Chega, o enfermeiro fala que vocês vão assumir 4 pacientes graves entubados na UTI. Vocês vão se recusar e eu quero saber baseado em que vocês vão se recusar. Cinco, 4, 3... 2, 1.
Exatamente, vocês vão se recusar a realizar devido aí ao que nós seguimos, que é o Corém, que segue o Ministério da Saúde, que diz que um enfermeiro assume 10 pacientes, só que um técnico assume 2 pacientes somente. Se eu assumo só 2 pacientes, meus 2 pacientes estão assumidos, eu não posso assumir mais que 2. Eu tenho que não obrigatoriamente eu assumo mais que 2. Então significa o quê? Que dos 4 que ela me passou, 2 ela tem que conseguir alguém ou realizar aí outro tipo de divisão. Mas a gente não tem só essa. A gente tem outros tipos de divisão. A Associação de Medicina Intensivista Brasileira, que é a AMIB, que é uma que pesquisa também muito sobre cuidados intensivos, sobre UTI, ela sugere que o enfermeiro ou a enfermeira assistencial, ele assume 1:5. Vocês estão vendo que tem o número 1, 2 pontinhos, 5. Significa o quê? Um enfermeiro para cada 5 leitos. Então, a Associação Brasileira de Medicina Intensivista diz que o enfermeiro pode assumir aí 5 leitos. E o técnico de enfermagem também continua com essa proporção de 1:2, um técnico para cada 2 leitos. A Associação Britânica de Enfermagem recomenda um enfermeiro para cada 2 pacientes. Se já é difícil conseguir 1:10, imagine 1:2. É bem complicado. E a Associação Europeia de Cuidados Intensivos propõe a relação de enfermeiros 1:3, quando é baixo. Então, se eu tiver os semi-intensivos, que a gente chama, um enfermeiro vai cuidar de 6. Um enfermeiro para cada 1,6, então significa seria um alto e um baixo. E se for alto, 1:1. Se vocês forem ver, tem essa associação britânica e a associação europeia, não está escrito técnicos. Não tem lá, um enfermeiro e mais o técnico. Por quê? Porque nessas duas sociedades não temos técnicos de enfermagem. É somente o enfermeiro. Nos hospitais não tem técnico, é somente enfermeiro. Então o enfermeiro assume todos os cuidados em relação ao paciente. Por que não tem enfermeiro? Porque aí nesse nós temos aqueles que nem nos Estados Unidos, que são os paramédicos. Então que é a equipe que pode dar um auxílio, mas eles não têm formação de técnico nem formação superior. Eles fazem esse curso de paramédicos e auxiliam aí no cuidado e no atendimento às pessoas. Ela pode ser tanto paramédico intra-hospitalar como paramédico pré-hospitalar. Por isso que na Europa, por isso que nessa British Association, que é a da britânica, e a European Society of Intensive Care Medicine, que é a da Europa, elas não trazem o número de técnicos, somente de enfermeiros, certo? Qual que é a responsabilidade nossa? O que nós vamos responder em relação a tudo isso? Então, tudo isso que eu estou falando, o enfermeiro vai ter que responder, o técnico vai ter que responder, vai ter que se responsabilizar por tudo isso, vai ter que se responsabilizar por essas coisas. Então, como vai ser essas responsabilidades? Vai ser os dados preliminares do paciente. Então o paciente chegou, a equipe vai passar, nós vamos ter que receber esses dados preliminares, saber se o paciente está com droga vasoativa, se está com bomba, se está entubado, se veio do centro cirúrgico, se veio do PS, se teve uma parada ali numa enfermaria. Esse paciente, como ele não estava na UTI, ele vai ter pertences, então eu vou ter que retirar os pertences. Se ele tiver com uma corrente, se ele tiver com óculos, se ele tiver com um brinco, relógio, eu vou ter que retirar e relacionar todos esses pertences, inscrever esses pertences, relacionar e entregar para um familiar. Entregar para o familiar falando, isso aqui são os pertences dele, está tudo aqui relacionado do que ele tinha. Vou ter que prestar os primeiros cuidados, então principalmente fazer sinais vitais, observar aí cuidados. Então vou ter que fazer todos esses sinais, principalmente sinais vitais. Orientar o paciente, orientar então se ele pode ambular, se ele não pode, se ele quiser evacuar, se ele quiser eliminar a diurese, o que ele vai ter que fazer. E orientar os familiares. Que horário é horário de visita, como vai ser, qual é o horário que o médico vai passar as informações do caso do paciente. Então tem que informar todos esses horários. Realizar o exame físico, então ver como está o exame físico desse paciente e elaborar o plano de cuidado. Então, o que vai acontecer? Vai ser quais são os cuidados de enfermagem que vai ter que ser prestado. Então,
responsabilidade de elaborar é feito pelo enfermeiro, e o exame físico também, mas os técnicos auxiliam aí, os técnicos auxiliares auxiliam aí no cuidado do paciente. Vou também ter que verificar a prescrição médica, então vou ter que ir lá e ver o que vai mudar de fora, o que não vai mudar, o que vai ser feito, o que não vai ser feito, quais são os medicamentos que eu vou dar agora, quais são os horários, ver os horários que o enfermeiro aprazou tal medicação, se mudou alguma coisa no aprazamento, que o aprazamento é uma marcação de horário de uma medicação para outra, certo? Quais são os cuidados de enfermagem então? O que eu tenho que fazer mesmo? O que vocês vão lá e colocar a mão na massa para fazer? Sinais vitais, que são 6, vocês lembram disso, no mínimo é para vocês lembrarem. São 6 sinais vitais, eu vou dar aí uns 30 segundos para vocês lembrarem dos 6. Quais são os 6 sinais vitais? Isso, os 6 sinais vitais são o quê? Pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, dor é um 6º sinal vital, certo? Dor também entra hoje em dia, e temperatura. Então eu tenho pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, temperatura e dor. São 6 sinais vitais. Balanço hídrico, vocês já devem ter acostumado, vocês já devem ter ouvido. O balanço hídrico é o quê? É tudo que entra menos tudo que sai. Então se o paciente aí estiver tomando um soro contínuo, eu vou marcar. Toda a medicação, vamos supor que o plantão de vocês é de 6 horas. Toda a medicação que entrou durante essas 6 horas, eu vou marcar. E aí tudo que saiu, através de fralda, de eliminações fisiológicas, de dreno, tudo que saiu, fralda eu peso, certo? A fralda a gente pesa para ter um controle aí de como está a urina. Então tudo que saiu, então peso a fralda, vejo tudo que saiu, e aí eu vou fazer um menos o outro. Vou fazer tudo que entrou menos tudo que saiu. E aí esse balanço hídrico ele pode positivar, o que é isso? Ter entrado mais e saído menos, ou ele pode negativar, que é o que? Ter entrado menos e saído mais. Qual que é o mais importante? Depende muito do paciente. Se for um paciente desidratado, o ideal é positivar. Se for um paciente aí cardíaco, que eu não posso reter líquido, o melhor aí é negativar. Então vai depender de como estiver meu paciente. Aspiração orotraqueal, aspiração nasotraqueal, estimular tosse. Se meu paciente não tiver entubado, aspiração orotraqueal, aspiração nasotraqueal, estimular tosse. Mas professor, cadê a parte da aspiração do tubo? Então, por que eu não coloquei a parte da aspiração do tubo do paciente? Segundo Corém-Cofem, novas resoluções, o técnico não pode mais aspirar tubo de paciente. Isso daí é uma atividade exclusiva do enfermeiro. Então, por isso que aspiração orotraqueal, aspiração nasotraqueal, estimular a tosse, você pode realizar. A parte de aspiração tubo traqueal não pode realizar. Troca de curativo, então, a realização dessas trocas de curativo do meu paciente, curativo cirúrgico, curativo aí devido à queda, úlcera por pressão, essas trocas desses curativos são feitos pelos técnicos. Lavagem de sonda nasogástrica ou orogástrica, que é aquela passagem de 5, 10, 15, 20 ml de água para a sonda não entupir. Vai depender de quanto aí for solicitada essa passagem de água. Nebulização em pacientes entubados. Então, lembra que eu mostrei ali que ficava um frasco aquecido ali no respirador. Então, nós temos que observar se esse frasco ainda continua recebendo água, se a água desse frasco está boa ou se eu tenho que trocar. Nebulização na traqueostomia, mesma coisa. Se ele só tiver com nebulizador, eu tenho que observar o meu frasco de nebulização. Se ele tiver com respirador, eu tenho que observar aí o meu frasco do respirador. Mobilidade no leito. Isso é simples. Mudança de decúbito a cada 2 horas. Nossa mobilidade no leito é mudança de decúbito a cada 2 horas. Qual é o principal fator de eu fazer a mobilidade no leito? Evitar úlceras por pressão.
Então, minha mobilidade no leito é eu virar meu paciente mesmo a cada 2 horas. Então, eu tenho que colocar em decúbito direito, decúbito esquerdo e de costas no leito. Então, eu tenho que fazer essas mudanças de decúbito a cada 3 horas. Se eu não realizar isso, bem provável, muito provável, que o meu paciente aí vai ganhar uma úlcera por pressão. Certo? Controle de bomba e gotejamento de soro. Então, eu tenho que saber como eu vou mexer numa bomba. Como eu programo essas bombas. A maioria das UTIs está bem difícil ter o gotejamento de soro, que nem tem nas enfermarias. É mais tudo por bomba, porque se é uma sedação, eu sei quanto de sedação eu vou dar. Se é uma droga vasoativa, eu tenho que saber quanto de droga vasoativa vai entrar. Então nós temos que, hoje em dia, saber como mexer e como observar e saber o que são as bombas. E o gotejamento de soro, por exemplo, se for um antibiótico aí para passar essas coisas, aí você pode manter o gotejamento. Ritmo e frequência cardíaca, então tem que saber como está o ritmo e a frequência cardíaca. Por quê? Para saber como está o meu paciente. Porque a alteração de ritmo ou de frequência cardíaca é sugestivo de um choque. Choque hipovolêmico, choque séptico, independente, mas é sugestivo de um choque. Manter úmido e fechado em pacientes, manter os olhos úmidos e fechados em pacientes sedados. Então eu tenho que manter os olhos úmidos e fechados nos meus pacientes sedados. Então, se meus pacientes estão sedados, eu tenho que manter úmidos e fechados os olhos do paciente. Realizar a higiene oral. Então, a nossa responsabilidade é realizar a higiene oral. Por quê? Porque se o paciente não tiver com uma boa higiene oral, tiver entubado, ele pode aí desenvolver uma endocardite, que é uma infecção, uma translocação bacteriana da boca para o coração. E realizar a troca do equipo, de todo equipamento ali a cada 24 a 72 horas. Por que eu coloquei cada 24 a 72 horas? Porque depende da instituição. Tem instituição que troca a cada 24 horas, tem instituição aí que troca a cada 72 horas. Então vai depender bastante da instituição. Certo? Qual que é a ética profissional? Nós também temos que falar de ética profissional. Nós temos aí que falar sobre a parte ética. Certo? A parte ética são os princípios morais que regem os direitos e deveres de um indivíduo. Então, se o paciente aí está comigo numa UTI e ele cair, certo? Eu derrubei ele do leito, ninguém viu. Eu tenho que ter a ética profissional de ir lá e informar o meu enfermeiro que eu derrubei meu paciente do leito. Isso é um princípio moral. Se eu não tiver esse princípio moral, eu simplesmente retorno o paciente para o meu leito e finjo que nada aconteceu. Então, eu tenho esses princípios morais. O órgão que rege a ética é o Conselho Regional e o Conselho Federal. Então, quem burla, quem faz esses problemas de ética, vão ser denunciados no COFEN e no COREN, que é o Conselho Regional de Enfermagem, e o Conselho Federal de Enfermagem. O que rege essas regras? Eu tenho 2 tipos. Eu tenho lei de exercício profissional. Então, essa lei de exercício profissional, que é a lei de exercício da profissão, que eu já vou mostrar para vocês, e o Código de Deontologia de Enfermagem, que esse código é regido pelo COREN e COFEN, que diz o que podemos fazer, o que não podemos fazer, quais são as nossas obrigações. Vocês já devem ter visto isso muito a fundo na aula de ética de vocês. Vocês tiveram as aulas de ética, e aí vocês devem ter visto como funcionavam esses códigos, vocês viram Florence e tudo isso mais, certo? Então foi nesses códigos de ética aí que vocês viram toda a parte ética e moral aí da enfermagem. Quais são as regras e ações éticas? O que eu tenho que observar pelo profissional de enfermagem numa UTI? Por quê? Diferente de uma enfermaria, a UTI também tem suas regras e ações éticas. A primeira, não se ausentar do leito do paciente sem antes de obter substituto para si. Então, por exemplo, estou cuidando dos meus 5 pacientes, eu aí tive uma indisposição, estou começando a ter uma indisposição, eu tenho que informar meu enfermeiro antes de sair. Por quê? Porque meu enfermeiro vai assumir esses meus 5 pacientes com a indisposição. Você pode aí sair e o enfermeiro vai atrás de um substituto para você. Tem que receber o paciente com respeito e atenção. Então tem que ser dado respeito e atenção para o meu paciente. Então meu paciente, não importa o que ele for, como teve aquele caso no Fantástico, o bandido, né, uma pessoa aí à margem da sociedade,
e o policial vão mudar só o local de chegada. O local de chegada aí vai ser numa UTI. Então tive um policial e uma pessoa à margem da sociedade, um bandido. Os dois chegaram com um ferimento no abdômen, foram para o centro cirúrgico, fizeram os procedimentos e chegam na sua UTI. Você é o paciente, você é o técnico que vai receber esses dois. E aí o que você vai fazer? Exatamente. Receber o paciente com respeito. Não importa se foi o médico ou se foi a pessoa abaixo da sociedade. O respeito e a atenção com a margem da sociedade. O respeito e a atenção desses dois pacientes serão os mesmos. Eu tenho que dar o mesmo respeito e mesma atenção, tanto para o paciente que é o policial, como para o paciente que é uma pessoa à margem da sociedade, o bandido. Outra coisa, eu não posso discutir e nem contar fato perto dos pacientes. Então, eu não posso ficar comentando e tendo discussões próximas dos pacientes. Mesmo que o paciente esteja entubado, sedado, porque o paciente pode ter percepções aí de alterações de humores. Então, com isso, com essas discussões, eu posso aí fazer meu paciente ter uma taquicardia, eu posso alterar os sinais vitais do meu paciente. Cumprir as determinações com precisões e pontualidade. Então, a medicação está para as 10. É uma determinação, então tem que fazer esse remédio às 10. Medicação está para o meio-dia, é uma determinação. Eu tenho que realizar esse medicamento ao meio-dia. Não levar problemas da UTI para outros setores. Por exemplo, eu saí lá da UTI, vou almoçar, conversar com uma amiga minha da clínica cirúrgica e começar a contar tudo que aconteceu na UTI, contando tintim por tintim todos os problemas e falando mal da UTI. Isso é antiético, certo? E respeitar as hierarquias funcionais. Então, o enfermeiro solicita para você realizar um procedimento. Se for da competência do técnico, eu tenho que respeitar essa hierarquia. O enfermeiro fala, faz o curativo da úlcera de pressão do seu João. E o seu João é seu paciente. Você vai lá e vai realizar o curativo da úlcera de pressão do seu paciente. Não vai virar e falar, não vou fazer. Então você não está respeitando a hierarquia, certo? Aqui para vocês é a lei do exercício profissional da enfermagem. Ela é uma lei, a regulamentação, o número dela é 7498. Ela é bem velhinha. Ela é de 25 de junho de 1986, então tem praticamente 33 anos, a mesma idade que eu. Praticamente. Ela se dispõe aí, já vai fazer 34, né? Ela se dispõe aí sobre o exercício profissional da enfermagem e de outras providências. Então, é nesse regulamento, é nesse início aí que começa a se regulamentar o exercício da profissão de enfermagem. Vocês já devem ter visto aí em ética, eu só trouxe como curiosidade para vocês. Então, a primeira parte da aula era isso. A primeira parte da aula, certo? A aula se divide em dois. A primeira parte da aula era isso. Eu queria trazer para vocês uma apanhada de como funciona um hospital. Eu queria trazer uma apanhada do que é um hospital, de como ocorre aí uma UTI, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, quais são meus cuidados que eu tenho que ter nessa UTI e o que eu não posso ter de cuidado. Na verdade, o que eu não posso ter de cuidado é nenhum. Mas aí eu tenho que observar quais são os meus cuidados e minhas determinações aí na UTI, certo? Agora a segunda parte da aula. Na segunda parte da aula, nós vamos falar aí sobre infecções hospitalares, que é algo que acontece muito hoje em dia ainda, muito. E aí hoje nós vamos falar aí sobre a nossa querida KPC, que é a Klebsiella pulmonar, que é uma das grandes infecções hospitalares que fecham até alas hospitalares. Certo? Infecção em unidade de terapia intensiva. O que é isso? É uma infecção adquirida no hospital, que se manifesta durante a internação ou após a alta. Então você está lá, você entrou numa unidade de terapia intensiva, você precisou de um respirador, você teve esse respirador, você recebeu a alta, você vai para casa, dali 2 dias você retorna aí com uma pneumonia. Então isso é uma infecção adquirida. Vamos supor aí, você teve uma queda de moto, teve um TCE, ficou 10 dias internado na UTI, entubado, vai para casa, 3 dias depois, recuperou do TCE, tá ótimo, 3 dias depois, retorna aí para UTI, para o hospital, faz um raio-x e descobre aí que tá com uma pneumonia, vai ter que se internar de novo.
Isso daí não estava nos seus planos, isso daí não é uma doença esperada, natural, não é algo decorrente do TCE. Então, eu tenho aí que realizar os meus cuidados nessa terapia, nesse local, para não ter essa internação. Então, pode ser durante a internação, essa é após a alta. Na internação aí, o mesmo paciente internou aí por TCE, está entubado, 12 dias depois da intubação, vai ter que o centro cirúrgico fazer uma tráqueo. Vai ter que aí fazer uma tráqueo. Durante a realização dessa traqueostomia, o paciente aí volta para a UTI, porque ainda vai ter que continuar entubado, porque se descobriu que tem uma pneumonia. Então é aí também a internação durante a pneumonia. São complicações frequentes e alto índice de morbidade e mortalidade, então tem um alto índice de ficar doente e morrer. Está exposto aí a uma série de riscos que complica seu quadro geral. Ela pode ser uma infecção endógena, então dentro do organismo, é uma infecção esperada, pode acontecer, ou adquirida, principalmente aí uma infecção cruzada. Então vem de um paciente e passa para o outro, principalmente a KPC. O paciente infectado com KPC, eu vou, cuido de outro, eu levo ela para o meu outro paciente aí. Por que isso acontece? Porque a maioria dos pacientes internados na UTI tem uma diminuição da defesa do organismo. Vocês vão ver o porquê já. E aí eu tenho a transmissão via cruzada. Aqui, para vocês entenderem o que acontece a transmissão via cruzada, daqui a pouco eu vou falar isso. Se eu não realizar nenhum desses 5 passos aí da lavagem da mão, eu levo uma transmissão via cruzada. Vamos supor que o paciente João, estou cuidando do João e Joaquim. O João tem KPC, eu estou lá cuidando do João, saio ali do cuidado do João, vou para o Joaquim que não tem KPC, mas não lavo a mão e não faço nenhum desses 5 passos, que eu já vou falar para vocês daqui a pouco. Não faço nenhum desses 5 passos, nenhuma dessas 5 lavagens da mão, acabei de contaminar meu paciente cruzado, certo? Então, acabei de trazer uma infecção cruzada aí para o meu paciente. Infecção do trato respiratório. Numa UTI, a gente sempre tem os pacientes, a maioria dos pacientes estão como? Estão em ventilação mecânica, estão em intubação invasiva. Então, esse tubo aqui vem até o pulmão do meu paciente. Se eu não tiver cuidado nesse umidificador, se eu não tiver cuidado nessas conexões e nesses extensores, não fazer a troca correta a cada período necessário, eu infecto o meu paciente. Então a bactéria, vamos supor, mesma coisa, esse aqui é seu João, esse aqui é o seu Joaquim, do lado é seu João. Aqui é nós cuidando do seu Joaquim, mas vim para cá, passei primeiro pelos cuidados do seu João, vim aqui para o seu Joaquim, não fiz a lavagem de mão, não tomei cuidado quando eu desconectei aqui para colocar, aqui tem uma entradinha aqui, né? Não é nessas duas entradas, tem uma entradinha aqui que eu coloco o líquido, certo? Que eu coloco água destilada para manter umidificado. Isso aqui é o umidificador do respirador. Coloco o líquido aqui, não realizei a lavagem de mão, contaminei a ponta do meu equipo de soro simples para colocar o líquido aqui, a KPC entrou aqui, linda e belamente ela vai vir aqui pelo respirador e vai para o pulmão do meu paciente. Acabei de desenvolver uma pneumonia bacteriana no meu paciente, que internou e entubou aí devido a um derrame, certo? A um AVC. Então, meu paciente teve um AVC, internou aí devido a um AVC, não tive os devidos cuidados, a bactéria veio por esse tubo aqui, se instalou no pulmão do meu paciente devido aos sinais de defesa abaixo. Meu paciente aí acaba de adquirir um AVC, ou uma pneumonia pulmonar. Tem as infecções sanguíneas devido aí aos dispositivos de exposição, fazer muita punção. E tem as infecções urinárias devido aí às sondas urinárias que também não realizar os devidos cuidados. Fatores predisponentes. Então, o que meu paciente pode acontecer? O que pode predispor? Que pode ser vir antes da infecção? Terapeuta medicamentosa. Então, tenho altas doses de medicamentos aí e de períodos prolongados. Com isso, eu faço muita dose de medicamento e períodos prolongados. O que eu acabo de fazer? Cepas multiresistentes. E aí que surgem nossas bactérias multiresistentes, a multi-Rs. Por quê? Se eu dou antibiótico, vou dar um exemplo para vocês. Meu paciente aí, ele apresenta KPC.
Aí eu dou uma alta dose de antibiótico num período prolongado para matar esse KPC. Consigo realizar a eliminação, não total, mas consigo sarar meu paciente dessa KPC, dessa pneumonia aí por KPC. Meu paciente vai para casa, depois de um mês volta com nova pneumonia pela mesma bactéria. Só que as bactérias que estavam lá estão resistentes a esse meu antibiótico. Por quê? Porque eu dei ele alta dose num período prolongado. Fatores exógenos relacionados aos métodos de tratamento. Por exemplo, punções, instalações de equipamentos, como eu já mostrei para vocês. Imobilização, que acarreta infecções respiratórias. Por que as imobilizações? Eu não consigo fazer a mobilidade da secreção pulmonar. Secreção pulmonar é um prato cheio aí para a bactéria se reproduzir. Traqueostomia, não tenho mais a proteção nasal do meu paciente. Então, o ar entra direto pelo buraco da traqueostomia e vai direto para o pulmão. E iatrogenias, por exemplo, se eu errei alguma medicação, por exemplo, um paciente aí estava recebendo dieta por sonda. A copa sem querer traz errada a dieta via oral. Eu não reparei que era via sonda, ignorei aquela sonda e dei por boca. Meu paciente saí, fui atender o outro paciente, seu João, dei a comida por boca, fui atender seu Joaquim. Durante o período que o seu João está deitado ali na cama, ele apresenta náusea, vômito e faz uma broncoaspiração. Então acabou de ser um fator de risco predisponentes, que é a heterogenia, porque eu ignorei a sonda no nariz dele. Transfusões sanguíneas, certo? Por que transfusões sanguíneas? Porque o sangue ali, se estiver contaminado por alguma bactéria, é um prato cheio para infectar o corpo. Pós-operatório de grandes cirurgias devido aí às grandes áreas abertas, devido a grandes incisões cirúrgicas. Então, eu tenho aí o controle da bacteriologia. Então, as menos sensíveis aos antibióticos são as bactérias menos sensíveis, né, os micro-organismos menos sensíveis ao antibiótico. O que significa isso? Antibiótico de primeira geração não mata, antibiótico de segunda geração não mata, antibiótico de terceira geração já está começando a não matar e assim por diante. Pseudomonas, então essas, você pode ver que as duas bactérias parecem conezinhos mesmos, então elas são conificadas assim. E a Klebsiella, essa lindeza aqui é essa aqui, que é a KPC, que é a bactéria multiresistente, que chegou até fechar alguns hospitais aí. Teve em Campinas, a UTI pediátrica de Campinas, teve um tempo aí que teve que ficar fechado, porque pegou muita Klebsiella, tinha infecção recorrente por Klebsiella, que é a KPC, multiresistente, então os antibióticos não fazem mais efeitos, então ela já apresenta aí grande dificuldade de se tratar essa doença. Por isso que tem aquela brincadeira agora que surgiu o Covid, né? Que saudade das KPC, né? Porque elas são mais fáceis de se controlar, apesar de ser muito multiresistente, a infecção dela é em menor número. Mas então aqui a Klebsiella, para vocês verem, essa aqui que é a KPC, que todo mundo já ouviu falar. E as gram positivas, a principal são a Staphylococcus. Então pode ser a aureus, então são vários estafilococos. Se vocês verem a diferença da gram negativa para a gram positiva, a gram negativa elas são bolinhas. A gram positiva, as grãs negativas são cones. Então essas aqui são estafilococos. Então são essas aqui também que causam infecções hospitalares. Isso aí é. Então eu tenho que ter para controle bacteriológico diário de internação individual. O que isso acontece? Eu tenho que ter uma pequena mobilidade da equipe. Eu não posso ter meu paciente cuidando de uma KPC aqui, de uma tuberculose no outro, meu técnico, né? Meu técnico está cuidando de uma KPC e uma tuberculose. Por quê? Se eu tiver um técnico cuidando de uma KPC e uma tuberculose, eu estou transmitindo paciente aí de um para o outro. Então vamos supor que um leito tem a KPC e do outro também tem a KPC. Vou mandar o meu técnico ficar com esses dois leitos. Por quê? Porque eu evito de colocar um técnico a mais ali para levar para outro paciente que não tem a KPC. Cuidado de enfermagem meticulosa, o que isso significa? Proteção de contato. Se for uma KPC, por exemplo, estou usando agora o exemplo de KPC. Proteção de contato. Vou botar luva, vou botar o avental, vou botar toda a proteção de contato do meu paciente. Sempre depois de sair do paciente, retirar a luva, retirar o avental.
para não levar a bactéria para outro paciente. Evitar a translocação bacteriana, então tem que evitar que essa bactéria ande, né? Tem que evitar que essa bactéria saia do seu João, vá para o seu Joaquim, depois vá para o seu José, depois vá para o seu Alfredo. Então tem que evitar que essa bactéria se espalhe por todos esses pacientes. Então tem que evitar aí a translocação bacteriana. Fatores ambientais, então são os fatores do meio ambiente aí. Eu tenho que fazer a limpeza concorrente. O que é a limpeza concorrente? Tá? 10 segundos para vocês pensarem, vai. 5, 4, 3, 2, 1. Isso, essa é a limpeza concorrente. A limpeza que eu faço nos móveis, é a minha limpeza diária. Então é quando eu limpo cabeceira da cama, as grades, limpo bomba, passo álcool nos monitores. Então faço uma limpeza concorrente ali. Limpo o colchão do paciente na hora do banho no leito. E eu tenho a limpeza terminal. Então vou dar mais 15 segundos para vocês. 3, 2, 1. Isso. A limpeza terminal é a limpeza que eu realizo no local onde o paciente ficou após a alta. Então, meu paciente foi de alta, meu paciente acabou de sair do meu leito ali, eu vou fazer a limpeza terminal, que é a troca de equipamento e material após a saída do paciente, e chamar minha equipe de higiene para limpar o restante, para limpar chão, limpar parede, limpar essas áreas. E nós limpamos todo o material e todos os equipamentos que está ali. Essa limpeza, se eu realizar a limpeza com hipoclorito, eu elimino aí de 90% a 95% dos micro-organismos naquela área. Então, quando o seu João foi de alta, o seu Joaquim vai utilizar o mesmo leito. Se a higiene foi realizada aí com hipoclorito, diminui de 90% a 95% aí de chance do meu paciente ganhar uma KPC. Higienização das mãos da equipe, então eu já vou falar daqueles 5 lá que eu mostrei para vocês. E dos visitantes, eu tenho que ter uma pia aí para o meu visitante higienizar a mão. Porque se o meu visitante vier com bactéria de fora, o paciente dele for imunodeprimido, acabou de ter uma infecção hospitalar. Por que infecção hospitalar? Porque é uma infecção dentro do hospital. Agora eu vou falar para vocês desses 5 passos para lavar a mão. Primeiro passo, realizo ele antes de contato com o paciente. Então vou ali, sair do seu João, vou atender o seu Joaquim, seu José. Realizo a lavagem da mão. Então antes de chegar no paciente, realizo a lavagem da mão. Vou ali funcionar meu paciente. Então é um procedimento asséptico. Vou ali falar, preciso de um outro acesso que esse não está bom. Vou lá e lavo a mão antes de realizar o procedimento asséptico. Funcionei, consegui pegar. Vou lá, vou eliminar aí a bolsa o coletor de urina desse meu paciente que está aqui. Então ele está com uma sonda coletor de urina. Realizei a retirada do coletor de urina. Após a exposição de fluidos corporais, realizo a mão. Realizo a lavagem da mão. Então nesse 2 para esse 3 eu também tenho que realizar a lavagem da mão. Por quê? Puncionei meu paciente aqui no 2. Então tive contato com sangue, certo? Que é fluido corporal, lavo a mão. Venho para o 3, retiro aí a urina, jogo fora, faço a mensuração, descarto, lavo a mão. Então terminei isso aqui. Vou fazer os sinais vitais do meu paciente, mão lavada. Então fiz sinais vitais, fiz pressão, temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória. Seu Joaquim está dormindo, seu João, seu Joaquim. Pergunto se está com dor, ele fala que não. Beleza, já tive esse contato com o paciente. Então, lavo a mão. Aí eu vou lá e falo, nossa, esqueci de colocar um algodão ali para fazer a lavagem ocular dele no beira do leito. Vou lá, encosto aqui nessa mesinha dele e saio. Quando eu sair, lavo as mãos. Então esses são os 5 procedimentos que eu tenho que realizar para a lavagem das mãos. Antes do contato do paciente, antes de realização de procedimentos ascéticos, após a exposição de fluidos, após contato com o paciente, após contato com áreas próximas ao paciente. Certo? E quais são as medidas de prevenção? Já acabei de falar para vocês. Lavem as mãos. E por que hoje em dia a lavagem das mãos estão sendo muito mais preconizadas? Exatamente por causa do nosso novo amigo, esse vírus que está aí, que é o coronavírus. Quem mata ele? A lavagem das mãos. Então, agora mais do que nunca, nós temos que aprender a lavar as mãos. Ao realizar procedimento invasivo, faço uso de clorexidina. Vamos supor, lavo a mão com clorexidina. Por quê? Mato muito mais as bactérias. Se for puncionar
Desinfecção do imobiliário, que é a limpeza concorrente ao terminal. Vou ter que levar os materiais para o expurgo, realizar a lavagem deles. E vou ter que realizar também a limpeza concorrente terminal no quarto de isolamento.